Seja bem-vindo ao canal Quiz Médico 360. Seu espaço para aprender medicina de forma inteligente. Estudo intercalado de patologias. Você quer realmente fixar o conteúdo de patologias de forma inteligente e duradoura? Então se liga, esse vídeo é para você. Aperta o play, se inscreve no canal Quiz Médico 360 e deixa seu like, porque aqui você vai aprender de verdade, com questões intercaladas, explicações diretas ao ponto e uma trilha relaxante para sua mente absorver cada detalhe. Bem-vindo à nossa sessão de estudo intercalado de patologias. Aqui, vamos revisar doenças e tratamentos de forma ativa, alternando os temas para manter seu cérebro sempre engajado, uma técnica comprovada para turbinar a memória de longo prazo. Enquanto responde, pratique a recuperação ativa, tentando lembrar antes de ver a resposta. E lembre-se, cada explicação reforça o ponto-chave para fixar de verdade. Vamos lá! Questões do quiz. Questão 1. Qual é o antibiótico de primeira escolha para o tratamento da pneumonia adquirida na comunidade em um adulto sem comorbidades? A. Amoxicilina com clavulanato. B. Claritromicina. C. Azitromicina. D. Ceftriaxona. Resposta correta. C. Azitromicina. Explicação. Em pacientes ambulatoriais sem comorbidades, os macrolídeos como a azitromicina são preferidos devido à boa cobertura contra patógenos típicos e atípicos. Pergunta 2. Qual dessas condições está mais relacionada ao uso crônico de AINES? A. Pancreatite. B. Úlcera hepática. C. Hepatite viral. D. Bronquite crônica. Resposta correta. B. Úlcera hepática. Explicação. Os anti-inflamatórios não esteroidais reduzem a proteção gástrica, facilitando a formação de úlceras. Questão 3. Qual é o exame inicial mais indicado para diagnóstico de insuficiência cardíaca? A. Ecocardiograma. B. Ressonância cardíaca. C. Teste ergométrico. D. Eletrocardiograma. Resposta correta. A. Ecocardiograma. Explicação. O ecocardiograma avalia diretamente a fração de ejeção e a função ventricular, sendo essencial para classificar e tratar a insuficiência cardíaca. Desafio 4. Em um paciente com POC, qual é o principal tratamento de manutenção? A. Corticoide oral contínuo. B. Antibiótico diário. C. Broncodilatador de longa ação. D. Diurético tiazídico. Resposta correta. C. Broncodilatador de longa ação. Explicação. Broncodilatadores de longa ação, como LAMA ou LABA, são base do tratamento para melhorar sintomas e reduzir exacerbações. Pergunta 5. Qual marcador é mais específico para lesão hepática crônica? A. AST. B. ALT. C. GGT. D. Bilirrubina. Resposta correta. B. ALT. Explicação. A ALT é mais específica para o fígado e se eleva preferencialmente nas hepatites crônicas. Questão 6. Qual é a principal causa de pancreatite aguda no Brasil? A. Cálculos biliares. B. Álcool. C. Medicamentos. D. Infecção viral. Viral. Resposta correta. A. Cálculos biliares. Explicação. A principal causa de pancreatite aguda no Brasil são os cálculos que obstruem o ducto pancreático. Sétima pergunta. Em um paciente com suspeita de AVC isquêmico, qual é o primeiro exame a ser feito? A. RM de crânio. B. Tomografia de crânio sem contraste. C. EEG. D. Doppler de carótida. Resposta correta. B. Tomografia de crânio sem contraste. Explicação. A tomografia sem contraste é o exame inicial para diferenciar AVC isquêmico de hemorrágico. Questão 8. Qual é a tríade clássica da pielonefrite aguda? A. Febre, disúria e náusea. B. Disúria, hematúria e dor lombar. C. Febre, dor lombar e piúria.
D. Náusea, vômito e poliúria. Resposta correta: C. Febre, dor lombar e piúria. Explicação: esses são os achados clínicos mais comuns e ajudam no diagnóstico de pielonefrite. Penúltima pergunta, questão 9. Qual é o tratamento de escolha para hipocalcemia sintomática grave? A. Suplementação oral de cálcio. B. Gluconato de cálcio quarto. C. Calcitonina. D. Hidroclorotiazida. Resposta correta: B. Gluconato de cálcio quarto. Explicação: casos graves requerem reposição intravenosa imediata para evitar complicações neuromusculares e cardíacas. Vamos agora à última pergunta do nosso desafio sobre patologias. Pergunta 10. Qual é o principal exame para confirmar tuberculose pulmonar? A. Raio-X de tórax. B. PPD. C. Baciloscopia de escarro. D. Hemograma. Resposta correta: C. Baciloscopia de escarro. Explicação: a identificação do bacilo ácido resistente é fundamental para o diagnóstico definitivo da tuberculose ativa. Parabéns por chegar até aqui. Esse tipo de estudo intercalado ativa diferentes redes de memória e acelera sua retenção a longo prazo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, para mais sessões como essa. E aí, quantas você acertou? Comenta aqui embaixo e compartilha com quem também está na jornada da medicina. Até o próximo vídeo.